Fala galera, beleza? É, Vamos continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu quero falar um pouco sobre os merges, né? No caso, eu fiz mudanças aqui na Develop, eu vou mandar essas mudanças lá pro repositório e eu quero também mostrar como que a gente vai fazer para mergear as mudanças lá da branch de profile, né? Se vocês forem ver, eu não tenho aquelas mudanças que foram feitas nos vídeos anteriores. Elas estão em outra branch, então a gente vai fazer pela primeira vez um merge de branch, né? Na verdade, vai fazer o pull request, também conhecido como merge request em outro contexto, mas no contexto do GitHub é conhecido como pull request, que é quando a gente faz uma solicitação de mudança ou de integração de mudanças nas branches principais, né? Como a gente viu, a gente tem branches separadas para cada coisa, né? Tem branch de teste, tem a feature branch, tem a branch master e tem eu tinha criado, né, na época a branch de end-to-end, mas elas todas vão ficar agora em testes. Então, vamos começar. As mudanças que eu fiz nessa branch develop, que eu vou ter que fazer o merge depois lá pro profile, foram as seguintes, né? Foram 9 mudanças, todas elas envolvendo atualização ou refaturação de alguma coisa. Eu fiz o upgrade, tá? Da versão do Flutter para a última versão stable, que é 3.10.6, e também atualizei as dependências, né? Então tem dependências aqui que já estão atualizadas das versões mais recentes, digamos assim, né? Outra mudança que eu fiz foi um refactor na parte aqui da transaction, né? Até então, eu estava utilizando uma abordagem para fazer toda a parte de cálculo, né, aqui dentro dessa transaction list view. E aí eu observei que não é uma abordagem muito performática, né? E também não é muito elegante no sentido visual também. Na hora que eu estava atualizando, né, que eu pegava as informações, estava funcionando certinho, porém, quando eu tinha um grande volume de transações, uma vez que eu buscava todas as transações do banco de dados, depois eu fazia o filtro a nível de controlador, né, a nível de controller, eu acabava perdendo um pouco da performance no app quando eu estava trabalhando com muitos dados, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, algumas transações aqui, eu tenho outras transações aqui. Como eu estava buscando todas as transações para depois fazer o processo, se eu tivesse muitas transações, essa transaction view aqui, ela demorava para carregar. E aí eu perdi um pouco de desempenho, né? Dava uma travada e tal. Eu achava estranho. Aí o que foi que eu fiz? Eu retirei a lógica que estava dentro da list view e joguei para dentro da wallet page, que tem lá o wallet controller e tudo mais. Então, se vocês forem observar aqui a parte de wallet, eu basicamente retirei essa parte aqui que estava dentro da list view. Agora a list view só trabalha com as transações, tá? Então essa list view aqui é a mesma list view daqui, continua sendo, porém ela só trabalha com as transações. Então eu retirei essa parte aqui de cima das datas e eu joguei lá para a wallet page, tá? Então no commit vocês podem ver a diferença de como estava para como ficou, tá? E ficou mais interessante, porque a cada vez outra mudança que eu fiz, né, foi relacionada à própria forma como isso é puxado do banco. Então eu atualizei o repository. Antes estava só um get transactions, agora eu configurei para ter o latest transaction, que é o que é chamado aqui na home. E agora tem esse get transactions by date, né? By date range no caso, que é com base na data, no mês atual, ele busca todas as transações que estão do dia 1 até o final do mês, tá? Dia 1º até o final do mês. Então, toda vez que eu clico aqui, eu estou chamando do banco essa informação já com as datas atualizadas. Então, tem um pequeno loading aqui, que é justamente o tempo da consulta no banco de dados local, no caso, né? Isso não afetou nenhum ponto a sincronização, continua a mesma coisa, a diferença é que agora a gente está consultando de forma diferente no banco. Então, para isso, eu atualizei também o Data Service, né? Se vocês verem a implementação do repository aqui,
vocês vão ver que tem aqui agora duas informações a mais, né? O start date e end date, que é o que eu passo aqui e eu transformo isso em consulta no banco. Eu criei esse getterzinho aqui, é uma extensão só para formatar no padrão que o banco aceita. E isso aqui é passado lá no Database Service. E eu tenho que fazer uma verificação, né? Se contém essa chave, aí eu passo justamente esse argumento de busca, né? Que é baseado naquela propriedade do banco, que é salvo no banco, que é o date. E eu coloco justamente as duas variáveis, que é o start date e o end date, como parâmetros aqui dos argumentos, né? E uma vez que ele faz isso, ele busca lá no banco e retorna o resultado para a gente. Fechou? Agora vamos de fato fazer a mudança, né? Então deixa eu primeiro mandar aqui sincronizar isso com o remoto, tá? Então eu vou passar aqui isso pro repositório remoto. E de lá da feature de profile, eu já posso fazer o meu git pull, né? Então eu posso fazer dessa forma aqui. Tem duas formas de fazer, ou a nível local ou a nível de pull remoto, né? Vou mostrar, acho que as duas formas pode ser feito. Qual que é a ideia? Você tem a possibilidade de usar o comando git pull origin e a feature, né? No caso seria develop. O que ele vai fazer com esse comando? Ele vai lá no repositório remoto, eu acabei de mandar essas mudanças para lá, né? E ele vai puxar o que é que tem de atualizado na feature develop. Ele vai buscar o histórico de commit, né, de mudanças, e vai tentar fazer a integração com a minha local, né? No caso, com a minha branch local. Quando eu fizer isso, lugares em que houver conflito, ou que houverem conflitos, né? Eu vou ter que resolver antes de fazer a minha integração a nível de branch local. Eu vou fazer dessa forma. Qual que seria a outra forma? Considerando que eu estou trabalhando com os dados locais, né, e a develop local, aquela branch local já está atualizada, eu poderia fazer um git pull develop. Então ele ia estar fazendo essa consulta na minha branch local, né, na minha branch develop local. Como ela já acabou de ser atualizada do local para o remoto, não importa essa ordem, né? Outra opção seria o git merge. Mesma ideia, né? Você busca aquela informação a nível de branch e faz o merge com a sua branch atual. Eu vou utilizar a que eu considero mais segura, e é sempre buscar do remoto, tá? Considerando que a gente está trabalhando de uma maneira que todas as informações, a fonte de informação verdadeira seria sempre a remota, né? Então eu faço aqui o git pull origin develop. Uma vez que eu fizer isso, ele vai me mostrar alguns conflitos, né? Então a gente tem que resolver esses conflitos. Qual que seria a ideia? Considerando que a gente tem informações que são conflitantes, né? A gente pode vir aqui em resolve, ou a gente pode simplesmente aceitar, considerando que a origem é a mais atualizada. Então a gente pode simplesmente... Deixa eu fechar aqui. A gente pode simplesmente aceitar todas as mudanças que estão vindo, né? No caso, a gente pode simplesmente substituir pelas informações que estão vindo. A gente pode aceitar as que estão incoming, né? Que são as que estão vindo como atualização. Eu venho aqui, faço income, aceitar todas as opções que estão income. A outra seria usar a atual, porém a minha atual está desatualizada, então eu posso simplesmente ignorar. O que aconteceria, por exemplo, se eu fiz mudanças locais que estão em desacordo com o remoto? Aí eu poderia aceitar as duas, ou aceitar apenas a minha, por exemplo, e depois atualizar com o que vem de fora, né? Aconteceu essa semana comigo, né? Semana passada, eu tava fazendo mudanças na minha branch e já tinham mudanças na remota. Eu acabei aceitando apenas a minha e eu mandei essa informação, digamos, desatualizada para o remoto, o que causou justamente
um conflito. Na verdade, eu basicamente retirei uma funcionalidade que já estava disponível, né, no remoto. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu tive que falar, né, com uma pessoa, com o meu colega, ele teve que resolver lá manualmente. Beleza? No caso, deixa eu ver o que ele fez aqui. The dev dependency is unnecessary because there is a vulnerable dependency. Nesse caso aqui eu retirei, né? Deixa eu ver o que tá vindo aqui. Mocktail. Vou retirar daqui esse mocktail. Porque já tem aqui o mocktail, né? Tá. E aqui, deixa eu ver o que tem. Accept incoming. Eu acho que eu fiz besteira. Deixa eu só voltar aqui. Eu aceitei current. Ah, tá. Só pra voltar, né? De Ctrl Z. Eu aceitei o current, tá? E na verdade é o incoming. Eu fiz besteira. Então tá aqui. Agora tá certinho. Como eu aceitei o current, né? Ele atualizou algumas mudanças e deixou a minha antiga. Mesma coisa aqui. Eu vou aceitar o que tá incoming. Deixa eu ver outro lugar que tem. Se tem algum outro lugar. Não tem mais nenhum lugar para resolver conflito. O que ele está dizendo aqui? Transaction Repository. Beleza. E aqui já resolveu tudo, né? Uma vez que eu resolvi tudo, eu faço o Complete Merge. Pronto. Uma vez que eu tenho isso todo definido, né? Deixa eu ver aqui que aviso que ele está dando aqui. Duplicate Import. Beleza. Vou salvar aqui. E aí tem mudanças que eu tenho que jogar para cá, né? Pronto, uma vez que eu tenho essas mudanças, resolvi todos os conflitos, eu vou fazer o commit das mudanças, né? Significa que agora a minha feature profile tá atualizada. Agora eu posso fazer esses sync changes aqui, que eu vou mandar as minhas atualizações já mergeadas. Mergeadas não, né? Atualizadas. E eu já posso fazer a segunda parte dessa brincadeira, que é justamente lá no GitHub. github.com. Então, para quem não tem tanto conhecimento relacionado ao GitHub, ao Git, eu sugiro ler a documentação do Git. Git SCM, não lembro como é a terminação.com. Então tem uma boa documentação aqui que você pode ler. Tem um livro que é gratuito para ler. Ele tem disponível em vários idiomas, tá? Essa é uma das grandes vantagens da colaboração open source. Muita coisa ela está disponível de forma gratuita. E aqui você tem acesso a todo o conhecimento relacionado ao Git, beleza? O GitHub nada mais é do que uma ferramenta de integração, né? Uma ferramenta cloud para essa parte de integração do Git, porque o Git em si, né, um controle de versão que você pode fazer local. O GitHub só serve para você ter basicamente a mesma coisa em um ambiente remoto, né? Eu vou acessar aqui o Finance App e eu vou fazer o meu pull request da Feature Profile para a Feature Develop. Então eu venho aqui, faço compare Feature Profile. Obviamente eu estou trabalhando sozinho nesse projeto, mas no futuro pode ser que isso mude. Eu vou atualizar aqui o objetivo para Develop. Então eu vou pegar de Feature Profile para Feature Develop. E eu posso adicionar aqui o que essa mudança faz, né? Adiciona, vou colocar em português mesmo, né? Adiciona Feature Profile. Adiciona alterar senha. Adiciona alterar nome. Adiciona Cloud Functions, né? Firebase Cloud Functions. E acho que é isso, né? Cloud Functions.
Aqui atualiza um monte de coisa, refatoria um monte de coisa, né? E eu vou fazer o pull request. Eu vou solicitar aqui esse pull request. Beleza? Tá aqui, um monte de histórico de mudanças. E aqui ele fala que não tem conflitos, né? Se tivesse conflitos, não ia ser possível fazer o merge. A pessoa que ia ficar responsável pelo review, né? Vamos supor que tenha uma pessoa responsável por esse review. Ela ia verificar essas mudanças, né? Então a gente teoricamente vê aqui na comparação de mudanças. E caso tivesse alguma inconsistência, algum problema relacionado, provavelmente tem, tá? Como eu tô trabalhando sozinho, eu não vou conseguir identificar isso nesse momento. Mas pode ser que tenha alguma dúvida que a pessoa queira tirar. Pode ser que tenha alguma sugestão de melhoria. E ela pode simplesmente vir aqui e comentar, né? Ela adiciona um comentário. Eu mesmo posso fazer isso. Se eu tiver uma dúvida, por exemplo, e quiser perguntar, eu posso colocar, tipo, será que é um bom padrão esse aqui? Aí marca a pessoa. Então fica dessa maneira, né? Você tem uma oportunidade de aprender a partir do código de outras pessoas e melhorar o seu próprio código, né? Com base nesse feedback. É para isso que serve o processo de code review. Então isso é bem legal. Deixa eu ver agora se tá... acho que não precisa nesse caso aqui. Então, uma vez que eu tenho o que ele tá falando aqui, bora ver o que ele fez. Eu tenho que ver as actions agora, né? Bora ver o que aconteceu aqui, ó. Unit tests. Unit tests falhou, né? Bora ver o que aconteceu. Onde que falhou? Deixa eu ver onde falhou. Por aqui. Bom, todos os testes passaram aqui, no caso, né? Bora ver o que aconteceu aqui. Instalação de dependência. Já sei o que pode ter acontecido. Aqui, ó, essa versão, ela não é mais essa versão, tá? Então, essa versão já é uma versão atualizada. Agora, quem é que tá responsável por essa parte? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 3.10.6. Será que eu não atualizei isso na hora que eu fiz o merge? Update. CI. Não atualizei isso lá na develop. Falha nos testes. Bora ver o que aconteceu aqui. Coverage helper test. O que será que aconteceu? 2000 anos depois. Então, galera, eu vi aqui, mas não acreditei, mas o teste tava falhando porque eu tava passando o import relativo, ou import absoluto e não relativo. E aí eu fui atualizando aqui os imports, né? Nesse caso, fazendo o último, né? Fix imports. E aí funcionou. Não faço a menor ideia de porquê. O fato é que era por isso que estava dando a falha, né? Quem souber explicar de uma forma completa e detalhada, eu agradeço. Vou dar uma olhada em por que isso está acontecendo, tá? Não saberia dizer mesmo. O fato é que eu atualizei todas as importações, né? Antes estava com import absoluto e agora tá com import relativo, tá? Atualizei tudo para import relativo. Pode ser que seja uma questão de como esses imports estão sendo feitos lá a nível de teste, né? Bora ver se vai funcionar agora. Pronto. Deu tudo certo, os testes unitários todos funcionando, enviado para o LCOV e o nosso pull request agora tá 100%, né? Que loucura. Agora a gente vai fazer justamente a nossa avaliação desse pull request.
Considerando que a gente fez code review, tá tudo certinho, eu vou solicitar o merge, né? No caso, vou pegar esse pull request e mergear com a branch develop, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Merge pull request from feature profile, eu vou mergear na develop. Uma vez que eu fizer isso, eu posso deletar a branch, porque eu não vou mais precisar dela, tá? Beleza. Eu tenho a oportunidade de restaurar essa branch nesse momento, porém eu não vou fazer isso agora, então ela se torna uma branch que não existe mais, tá? A branch, ela vai ter informações atualizadas, tá? Que nesse caso é essa bem aqui. Então tá aqui. A branch está com as últimas informações. Ou seja, quando eu fizer agora o pull da minha branch develop, nesse caso eu posso fazer usando esse synchronize changes aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou lá para branch develop e ele vai dizer que um monte de coisa aqui, né? Então eu posso fazer tanto por aqui, né? Posso fazer esse git patch, digamos assim, ou pelo terminal, né? Que é usando o comando, deixa eu sair daqui, git patch. Ele vai fazer essa busca, né, de informações atualizadas, ou o git pull origin, que vai pegar tudo que tem na origem e vai sincronizar com o meu ambiente local. Uma vez que eu tenho isso definido, eu já posso ver que as informações estão atualizadas aqui, ó, merge pull request mais recente, tá? Sincronizei com a develop. E agora eu posso continuar por uma próxima feature, que nesse caso, acredito eu, vai ser aquela de estatísticas, talvez. Para confirmar, vamos ver como é que tá o app agora, né? Que a gente mostrou aquela hora no início, que não tinha feature profile atualizada, né? Então, teoricamente, eu já modifiquei todos os arquivos necessários, atualizei a branch develop e agora eu vou fazer o build para ver o resultado, né? Beleza, estamos aqui com o aplicativo executado e vamos agora ver se a nossa feature foi mergeada. Beleza, tá aqui, não tá carregando o nome. A gente tem que descobrir por quê. Então a gente pode fazer um fix para isso, né? Talvez seja porque a gente modificou lá o data result, né? Data result não, user data service. Pode ser por causa disso. Ah, entendi. O que eu fiz, né? Eu estava considerando que esse user data eu tinha que fazer um copy with, mas eu não estou alterando a propriedade dele, né? Então eu posso fazer como estava antes, user model. E aí, de fato, eu utilizo aqui esse fix, né? Posso fazer dessa forma aqui. Então, o user data recebe o user data. Pode ser até dessa forma aqui. Assim. Acho que nem vai precisar desse future value mais. Bora ver se vai funcionar certinho. E aqui também, né? No caso, nessa parte aqui a gente faz... Isso aqui também. Podia ser antes, pra gente não ficar muito confuso. Podia ficar aqui e a gente retorna o user data. Então a gente pode fazer algo bem semelhante a isso aqui em cima também. Ficaria assim. Vamos?
E aqui eu retorno o user data. Então, a princípio, agora funcionaria, né? Quando eu entrasse lá, ele ia fazer isso aqui, aqui. E agora os dados estão vindo certinho. Que sufoco. Mas, pelo menos, funcionou. Aí, o que eu posso fazer agora, né? Uma vez que a gente tem essa informação, eu poderia criar uma branch fix, hotfix ou algo nesse sentido para cá. Como eu não estou fazendo isso nesse momento, eu posso simplesmente mandar direto para branch develop, né? Posso colocar aqui fix update user data. Tá aqui. Mandei direto para develop. E aí, se a gente for olhar os dados do, por exemplo, de todas as informações, estão todas atualizadas, né? Deixa eu ver se tá rodando alguma action na branch. Não tá rodando nenhuma. Só nas branches que são de features, né? O que vai acontecer é que quando eu fizer uma solicitação de merge da develop para master ou para release, aí vai executar aquela end-to-end, que é o teste end-to-end. A gente vai ficando por aqui e qualquer coisa é só entrar em contato. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.